Boa tarde, meu nome é Leonardo. Boa tarde, meu nome é Lourenço. Boa tarde, meu nome é Luciano. Boa tarde, o meu nome é Stephanie. O nosso trabalho é o Hot Delivery, sistema de aquecimento para a caixa térmica de delivery. Nos dias atuais, percebe-se que as pessoas não têm muito tempo para planejar suas próprias refeições. Com isso, elas acabam optando pelo serviço de teleentrega, que tem aumentado muito ultimamente. Porém, muitas vezes, como o percurso é longo, o motorista tem que fazer muitas entregas. Então, a caixa falha em manter a comida aquecida. E nosso trabalho visa criar um sistema para deixar a caixa térmica aquecida integralmente em 70 graus para poder entregar a comida aquecida. O projeto está situado na área de gestão, negócios e segurança. O problema escolhido para a realização do nosso trabalho foi como desenvolver um sistema de aquecimento para a caixa térmica de delivery que possa manter a comida aquecida por todo o trajeto. O objetivo geral é desenvolver um sistema de aquecimento para as caixas térmicas utilizadas pelos motoboys nos sistemas de delivery de comida. Os objetivos específicos são desenvolver um sistema de aquecimento, manter a temperatura interna da caixa a 70 graus e controlando isso com um termostato. E também facilitar para que o cliente que pediu a comida não precise reesquentar a comida, então ela vai chegar perfeitinha do jeito que era para ser. A hipótese do projeto é que ao ligar o plug na tomada e pressionar o botão interruptor, o módulo termostato ele vai ligar com a sua programação configurada. Ele vai energizar a resistência e essa resistência vai começar a aquecer por efeito Joule. Um cooler vai fazer a troca de calor entre o ambiente interno da caixa e a resistência, e quando a caixa chegar na temperatura estabelecida, o sistema vai desligar. Os componentes que dão fundamento para o projeto: temos o baú da moto, que é onde se concentra todo o nosso projeto, o cooler, que ele é uma ventoinha de computador, que vai fazer a troca de temperatura entre a resistência e o interior da caixa, e temos também o LED de sinalização, que vai sinalizar se o circuito está ligado ou desligado. No nosso caso, esse LED já vem presente no termostato digital. Teremos também a resistência de nanotitânio, que é encontrada em chapinhas e aguenta até 230 graus. Para ligar e desligar o circuito da caixa, nós usaremos um botão interruptor. E para fazer o controle de temperatura da caixa, vai ser o termostato, que vai ligar e desligar a resistência quando necessário. Como o baú da moto é feito de plástico, a gente precisa também de um revestimento térmico nele. Para isso a gente vai usar o papel alumínio, que tem uma superfície reflexiva, que consegue manter o calor, a lã de vidro, que é um ótimo isolante térmico, mas não pode ter contato com alimentos, e o isopor, que aguenta até 80 graus de temperatura e também é um ótimo isolante térmico. A lã de vidro vai ficar na camada mais externa, seguida do isopor e por último o papel alumínio, que vai ser o mais próximo de contato com o alimento. Durante a avaliação da Expotec de 2019, nos foi sugerido o uso de uma serpentina para manter o calor. Entretanto, nós vimos que uma serpentina custa muito caro, por isso a gente optou por usar um tubo capilar de cobre, que ele vai ser enrolado em volta do escapamento e ele vai ajudar a manter a temperatura quando o circuito estiver desenergizado. Nós usaremos também uma pilha recarregável que vai manter o termostato ligado durante toda a viagem. O nosso termostato é o W1290 e ele possui 3 botões, o 7, o mais e o menos, que são utilizados para navegar por suas configurações. No display é mostrada a temperatura que está no nosso termômetro, que, quando apertado o botão 7, ele pisca e mostra a temperatura. E para regular, nós utilizamos o mais e o menos para alcançar a temperatura que desejamos. Pressionando o botão 7 por 5 segundos, o nosso termostato mostrará o menu de ajustes. E nele estará a configuração P0. Utilizando o mais e o menos, nós podemos navegar entre P0 a P6. Usando isso, nós conseguimos mudar a configuração dele. Para sair do nosso menu ajuste, basta clicar o botão 7 novamente. E logo após 5 segundos mostrará a temperatura normalmente. Sabendo disso, a gente pôde programar o termostato para que ele mantivesse a temperatura que a gente quer. Então o P1, que seria a tolerância, a gente configurou para ser apenas 1 grau, para que não saia muito da temperatura que a gente quer.
a gente configurou também o P2, que é a temperatura máxima, para 70 graus, e o P3, que é a temperatura mínima, para 65, para que ele sempre se mantenha entre essa faixa. As outras configurações são desnecessárias, porém a gente configurou o P4 como 0, o P5 como 1 e o P6 como 0 também. A nossa metodologia é dividida em 3 etapas. A etapa 1, que foi no ano de 2018, inicialmente a gente tinha a ideia em criar um sistema de aquecimento em que a própria moto, ao dar a partida, acionaria. Sem muito conhecimento sobre o assunto, então foi elaborado um diagrama elétrico. Infelizmente, no meio do caminho, percebemos que não seria possível elaborar esse projeto, pois a bateria da moto ela não tem potência suficiente para manter o circuito ligado e descarregaria em pouco tempo, além de não atingir a temperatura que desejamos, que é de 70 graus. Até foi pensado em adicionar uma bateria estacionária, que é uma bateria extra, porém ela não ia dar muito certo, pois ia ficar pesado e perigoso. Como pode ser visto no diagrama elétrico feito na primeira etapa do trabalho, todo o sistema era alimentado pela bateria da moto. A proteção era feita por um disjuntor e um fusível, e todo o controle ia ser feito pelo termostato, que ia utilizar de um relé para saber quando ativar e desativar a resistência, que ia aquecer a caixa. Nessa segunda etapa, que foi no ano de 2019, aprofundamos mais os nossos estudos sobre o assunto. Então, foi iniciada a pesquisa sobre os materiais necessários para resolver os problemas. Um deles, que tínhamos encontrado no primeiro ano, o problema da bateria. Pensamos então em criar um sistema independente. Então, antes do motoboy sair para entrega, ele iria ligar o baú da moto na tomada, em 220 volts, igual qualquer aparelho elétrico. Com isso, o sistema daria então início em manter a caixa aquecida. Foi pensado também como que o sistema poderia se manter aquecido durante as viagens do motoboy. Então, voltamos à ideia inicial do projeto, em que a bateria da moto poderia sim manter o sistema ligado sem gastar muita potência, pois o sistema já estaria aquecido a 70 graus. E com a ajuda do termostato programado para manter o sistema em 65 graus a 70 graus, então o sistema não consumiria tanto potência da bateria. Na nossa terceira etapa do ano de 2020, nós pensamos em colocar uma serpentina em volta do escapamento da moto, para poder aquecer a caixa sem sobrecarregar a bateria. Porém, a gente estava em dúvida entre qual serpentina usar. Assim, optamos pela serpentina de cobre, que nos fornece um aquecimento e uma constância de temperatura, e ela não entra em corrosão com a água. Com o seu preço excessivo, nós preferimos trocar por um tubo de cobre, que seria muito mais viável. Esse é o orçamento feito pela nossa equipe. Todos os componentes que a gente já comprou e que a gente não comprou estão ali junto com o seu preço e com a data de aquisição também. Esse é o nosso cronograma com a organização de todas as etapas realizadas em relação ao tempo de duração do nosso trabalho.